Está em toda a imprensa. Não nasci para ser presidente, diz Bolsonaro. Olha, olha que lástima. Olha que lástima que fizeram. Ó, nessas eleições. Bolsonaro de 3 meses, gente. Não nasci para ser presidente. Às vezes me pergunto, meu Deus, o que fiz para merecer isso? É só problema, disse Jair Bolsonaro, admitindo seu despreparo para ocupar o cargo mais importante do país. A afirmação foi durante uma cerimônia com servidores nesta sexta-feira, dia 5, no Palácio do Planalto. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Olho por Deus e pergunto, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É só problema. Olha, tá na imprensa toda. Deve ter até vídeo disso. E ainda em Israel, ele disse 2 dias atrás, imagina ficar o tempo todo com esse abacaxi que é a presidência da República. Eu sou passageiro, né? Graças a Deus. Imagina ficar o tempo todo com esse abacaxi, com essa quantidade de problema nas costas. Gente, enquanto isso, sabe, o que me indigna, o que Fury foi ver o Lula na prisão. Todo mundo que vai ver o Lula na prisão, desde o Chomsky, o maior intelectual americano vivo, o Esquivel, o Nobel da Paz argentino, políticos, líderes religiosos, políticos progressistas, o gênio Chico Buarque, todo mundo sai mais otimista, sai com outro semblante. E o Kifuri disse o seguinte: Lula está fiscalmente bem e não para de pensar em projetos para o Brasil. O Lula é o Lula, só fala em projetos para o Brasil, enquanto ele sair daqui, naquilo que o PT precisa fazer, etc. Embora esteja indignado, quer dizer, apesar da sua trajetória de vida, o peso da sua trajetória de vida, apesar do peso da sua trajetória política, líder sindical das maiores greves, presidente das maiores aprovações e campanhas políticas, participou também das diretas, o cara, e mesmo com a sentença injusta, o cara ainda tem projetos para o Brasil, enquanto fascistoide, despreparado, diz isso para a nossa imprensa, diz isso para os 57 milhões que elegeram ele. Renuncie, dê a faixa presidencial para o presidente Lula. Bom, mas esse vídeo é sobre o desastre desse desgoverno em meros 100 dias. Eu farei um vídeo depois desse aqui, justamente apenas sobre esse contraste entre Bolsonaro e Lula. Mas isso já é o fim, né? O próprio cara assume o fim do seu próprio desgoverno. Farei um vídeo só sobre isso. Agora quero falar de coisa também séria, porque não aguenta metade do que a Dilma aguentou. Impressionante. Mas para ferrar várias áreas ele teve disposição, ele e os ministros sinistros dele, que é o que eu vou falar agora. Bom, caros amigos, achei essa imagem importante para compartilhar para vocês sobre os 100 dias desse desgoverno Bolsonaro, né? Desgoverno de militares autoritários, estão já engolindo os da frente, tutelando e engolindo, milicianos assassinos, né, fundamentalistas religiosos, etc. Tirando os desvios de foco, as cortinas de fumaça ideológicas, as mentiras, as fake news, nós temos essa lista aqui que eu vou ler para vocês. Né? Edmilson, deputado federal do PSOL, pelo Belém do Pará, escreve o seguinte: o governo pretende comemorar o cumprimento de 95% de suas metas nesses 100 primeiros dias. A gente decidiu ajudar, mostrando algumas das ações: retrocesso e retirada de direitos. Então, vou ler aqui. Bolsonaro diz que metas para os 100 dias de governo foram 95% cumpridas. Eu esqueci de citar a corja da velha política que está nesse desgoverno também. Gente do MDB, do Temer, né? E inclusive o Romero Jucá, aquele do áudio do Jucá que revelou que foi um golpe mesmo contra Dilma, corrupto,
gente corrupta do MDB, do DEM, que é um dos partidos mais corruptos, se não for o mais corrupto, e do Partido Só Laranja, que é do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, de vários deles, partidos só laranjas, né? Candidaturas laranjas. Então é isso, um desgoverno de milicianos assassinos, militares autoritários junto com o Mourão já querendo substituir essa pândega toda, fundamentalistas religiosos, apologistas da ditadura, da tortura e corruptos novos e corruptos antigos. Mas nesses 100 dias, em relação ao salário, Bolsonaro sancionou salário mínimo menor que o proposto, que o ilegítimo Temer tinha proposto. Em relação ao desemprego, subiu para 12,4% em fevereiro, conforme o IBGE mostrou. Ele atacou os especialistas do IBGE. Imagina ter um chefe despreparado, estúpido, que ataca o seu trabalho sério, a pesquisa séria do IBGE, que sempre foi em todos os governos, e não só atacou, como não falou nada de emprego, nem Paulo Guedes. A única coisa que o sociopata Paulo Guedes, sociopata porque ele só vê número, ele quer 1 trilhão da reforma da Previdência para pôr no bolso dele, só se for para os bancos, né? Ou para deixar aí a elite política e capitalista gastar não sei onde, porque eu e você não vamos ter participação nesse 1 trilhão. Né? Você trocaria sua aposentadoria em troca de uma promessa de um político, sobretudo ligado aos bancos, banqueiros? Só idiota faria isso, né? Veja de forma trabalhista. Subiu, jogou toda uma massa na informalidade, cortou direitos, que é o que garante o consumo em qualquer país sério, é a garantia de direitos rígidos, sobretudo na Europa, que é o que garante a estabilidade da economia. Informalidade, extrema pobreza voltando, e o desgoverno não fala um pio sobre emprego, nada sobre emprego. Aliás, somente. Em relação à cesta básica, o preço subiu em todas as capitais pesquisadas em março. Bom, a gasolina, meu Deus do céu, a Petrobras elevou a gasolina em 5,6% nas refinarias. Tem cidade aí com chegando a R$5 o preço da gasolina. 4 e pouco, R$5. Cadê aquela gente que bateu panela, que zoou com adesivos da Dilma de perna aberta, enfiando a gasolina no meio das pernas da Dilma, gente gritando indignada que a gasolina tinha chegado a R$2 e pouco. Cadê? Cadê essa gente que agora está R$4, R$5? Cadê os caminhoneiros? Cadê vocês, bolsonaristas? Não sejam canalhas. Não sejam canalhas, fanáticos. É só porque a Dilma era mulher? São machistas mesmo? É só porque era um governo de centro-esquerda? São fascistas. Acho engraçado, isso da gasolina é o mais característico de que essa gente não está contra a corrupção, porque eu já citei aqui toda a corrupção, que eles estão se alinhando à velha política para conseguir cargos, para aprovarem a reforma da Previdência, já que ninguém quer aprovar essa reforma da Previdência sem um ganho, os deputados querem verbas parlamentares. E as corjas querem cargos porque essa reforma é cruel. Então você vê que eles não são contra a má gerência, em relação aos desmandos da Petrobras, elevando a gasolina nas refinarias, e não são contra a corrupção coisa nenhuma. Ficam caladinhos. E para defender o tchutchuca Paulo Guedes, eles vêm no meu perfil, nos perfis dos outros, ficam caladinhos em relação a milicianos assassinos, laranjas, ficam calados. Eles surgem na prisão do Temer, aquele show midiático da Farsa Jato, não falam nada do desgoverno que votaram. Medicamentos. O governo confirmou alta de 4,33% para todos os medicamentos. Quer dizer, a população pobre está tendo dificuldade também em pegar medicamentos. Há medicamentos que não estão... E os deputados do PSOL, do PT, do PCdoB, alguns da Rede, do PSB, estão lutando contra isso, fazendo requerimentos, do PDT também. Quer dizer, aqueles que estão a favor da população, e por isso que a população os outorgou, votou neles. Mas há uma camada ranzinza, manipulada pelo PSL, que não vê nada disso aqui, não vê. É preciso o quê?
serem ferrados mais ainda na pele e no bolso? Menos médicos. Em 3 meses, mais de 1.000 profissionais desistiram do Mais Médicos. Quer dizer, não bastou ele ano passado, nem tinha tomado posse, arranjar briga com Cuba, espantar os médicos cubanos que iam nas periferias urbanas e nos interiores do país, em zonas afastadas, ermas, inóspitas, para tratar o nosso povo. O governo Temer abriu lá o Mais Médicos. Poucos médicos foram, e os que foram estão desistindo. Quer dizer, é uma incompetência, uma destruição. Eles não sabem aprimorar as coisas. Os acordos com outros países, não sabem nada. Destroem as conquistas desses anos. Temer destruiu direitos trabalhistas sociais, PEC dos gastos, lei da terceirização, reforma trabalhista. Destroem. E Bolsonaro destruindo mais ainda. A educação, então, meu Deus do céu, o orçamento sofreu um corte de 5,83 bilhões. Sabe? Liberais estão criticando isso, não é só a esquerda. E sem contar aqui, que não colocou, a bagunça do MEC, desse mini-ministro inútil, que vocês já devem conhecer, porque viralizou a inutilidade desse sujeito. Um colombiano que afronta a soberania nacional sendo apologista da ditadura, do golpe de 64, querendo que os livros adotem um revisionismo completamente equivocado em relação ao golpe de 64. Né? Diante do mundo, o Brasil vai virar o quê? Um paizinho que idolatra a sua própria ditadura? Que foi contra o povo, foi corrupta contra o povo, como eu tenho feito vídeos a respeito, com provas, áudios dos presidentes americanos, documentos, matérias. Censurou toda a corrupção da nossa elite política e financeira, os militares. E essa bagunça do MEC. Como se não bastasse demissões em massa, nenhum projeto educacional, quando ele vem a público é para pedir hino, cortou mais de 5 bilhões, que vai afetar o ensino básico, que vai afetar o ensino médio. Tutelando o Enem ideologicamente, o Enem cujo conteúdo está de acordo com todo o pensamento contemporâneo do mundo, essa gente provinciana, tacanha, ultrapassada, anacrônica, querendo afrontar princípios contemporâneos. E agora corte de investimentos em educação. E vem aí a farsa jato da educação, que é para prender o Haddad, como o próprio antipetista Reinaldo Azevedo já disse. E parece que atacar reitores, incitar estudantes, alunos, e ir colocando bolsonaristas fascistas como reitores, e atacando as universidades públicas, que são as melhores, em qualquer ranking nacional e internacional, se vocês procurarem, está lá Unicamp, USP, enfim, todas. Mas as universidades federais criadas pelo Lula e pelo Haddad. E ir cortando investimentos. Não é gasto, é investimento. Em relação ao veneno, ele autorizou 57 novos agrotóxicos. É na nossa comida. Envenenando a nossa comida para quê? Para poderem lucrar. E se fizer isso em relação a vários alimentos que são exportados, gente de fora não vai aceitar. São muito exigentes, sobretudo o mercado europeu é exigente. Aqui não vamos envenenar nossa população. O Brasil aceita isso. Envenenando nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos. São venenos na nossa fruta, na nossa comida, no básico. Para ruralistas lucrarem. Isso tem que parar. Vamos pensar num desenvolvimento ecológico, sustentável. Não sei quantas abelhas morreram este ano, nesses 3 meses, por causa desses agrotóxicos. Sem contar outros casos que não vêm à tona. Isso tem que ser rígido, fiscalização rígida, porque afeta a saúde, afeta o ecossistema. E o feminicídio, o Brasil aumentou em casos de feminicídio, isso foi divulgado na grande imprensa toda, porque nós temos um fascistoide machista na presidência, então é um efeito dominó. Os fascistas machistas tiram a máscara de vez. É o despreparo da polícia fascista em todo o país, são os milicianos assassinos que vão se alastrando, isso tem que parar.
O desgoverno Bolsonaro tem que cair, Mourão tem que cair para novas eleições, para um rumo de desenvolvimento econômico sustentável, ecológico, com justiça social, inclusão social e educação livre, laica, múltipla, plural, de qualidade e civil. É isso por enquanto, minha gente. Divulguem esta imagem para os seus contatos de WhatsApp, porque eles são tão infelizes, desprezíveis, que eles manipulam, eles desvirtuam. O aosfatos.org, digitem aí, aosfatos.org, revelou, isso também entra aqui nesses 100 dias, que Bolsonaro, isso aqui é mais uma corrupção da Lava Jato, 6,8 bilhões eles pegaram no acordo com a Odebrecht, num trecho de destino censurado pelo Moro, pilantra. Mas o que eu estava dizendo é que eles manipulam dados, eles não, a equipe, mas o próprio Bolsonaro, no seu Twitter principalmente, desvirtua imagens, incita ódio, manipula dados, mente. Então, aosfatos.org, que tem monitorado fake news em toda a política e na sociedade, revelou que de 100 notícias e 100 mensagens, 100, entre aspas, informações veiculadas pelo Jair Bolsonaro, mais de 80 são mentiras. Isso, mais as suas constantes quebras de decoro, uma delas é fazer apologia ao crime, golpe de Estado e a ditadura militar, já garantiram um belo de um impeachment, sem contar o seu despreparo nesses 100 dias. Bom, amigos, só para terminar rapidinho, eu tinha esquecido da promessa da reforma da Previdência, mas é que isso eu tenho feito em outros vídeos. Além disso, a promessa, quer dizer, ele e os filhos dele nem falam da reforma da Previdência, porque eles já criticavam a do Temer. Então eles não falam, é só o Paulo Guedes sozinho que está falando, porque sabe que é antipovo, é impopular essa reforma da Previdência. Sabem que é cruel, e mesmo assim foi lá e apresentou. Né? E eu tenho feito aqui, refutando que ela combate privilégios, não combate coisa nenhuma, refutando o déficit, não há déficit nenhum. E não adianta vir contra-argumentar nesse vídeo. Assista os anteriores, isso que eu ainda vou fazer. Né? Falando do RU, dos valores dos benefícios do setor privado, público, militar, como ela afeta idosos, pobres, o trabalhador rural, mulheres, professores. Além disso tudo aqui, a reforma da Previdência e o pacote anticrime criminoso do Moro, que além de não ser original, de ser uma cópia, etc., dá carta branca para matar eu e você. Basta um policial matar eu e você. Não vai matar apenas o preto, pobre, periférico. Também são os mais vulneráveis, os que já morrem, e daria toda a segurança jurídica para os policiais despreparados, que precisa haver uma desmilitarização, matarem. Uma desmilitarização e um amplo projeto nacional para estrangular o tráfico através da legalização das drogas, com muito cuidado, conversando com o mundo que já fez isso, vendo dados, os resultados do primeiro mundo em relação a isso, e ao mesmo tempo um projeto social de educação. E reforma também penitenciária, que é o que os Estados Unidos quer fazer com Bernie Sanders. Enfim, é mais embaixo. Não é matar. E não mata apenas esses, matam eu e você também. Vem um doido aí e mata. E aí foi violenta a emoção, não sei o quê. Não, que isso. Nós vamos continuar lutando por um Estado democrático de direito. Agora, então é tudo isso. Essa reforma previdenciária que tem que ser vencida, vamos pressionar os deputados, vamos cobrar uma reforma tributária de base, que é o que eu tenho defendido aqui no meu canal, e abaixo o desgoverno Bolsonaro, abaixo o Mourão, novas diretas já. A PEC das diretas, que é chamada de PEC anti-Mourão, precisa ser passada logo. É do deputado Paulo Teixeira e Henrique Fontana. Por enquanto é isso, meus colegas.